agradecendo aos amigos espirituais responsáveis por esse grupo de estudo, agradecendo aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiões, que nos auxiliaram para chegarmos até aqui, e juntos, encarnados e desencarnados, felizes por estarmos novamente reunidos, nós vamos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E vamos nesse mesmo ambiente fraterno, entoando o hino Aprendizes do Evangelho. Celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia no Senhor a confissão, a verdade, abençoa o nosso esforço. Dá-nos força para ser e dar ao teu amor testemunho verdadeiro. Testemunho verdadeiro. E assim, agradecidos por mais esse momento de união fraterna, nós vamos já envolvendo em muita luz a Marlene, que será a expositora da aula da noite de hoje, envolvendo também a Silvia e os nossos companheiros que farão as leituras do livro Sinal Verde, Religião dos Espíritos. Que assim seja. Então, agradecidos por estarmos juntos mais esta noite, vamos envolver a Ana Cláudia, que fará o sinal verde por nós, em muito amor e luz. Em matéria afetiva, sempre é forçoso muito cuidado no trato com os problemas afetivos dos outros, porque muitas vezes os outros, nem de leve, pensam naquilo que possamos pensar. Os espíritos adultos sabem que, por enquanto, na Terra, ninguém pode, em sã consciência, traçar a fronteira entre normalidade e anormalidade, nas questões afetivas de sentido
sentido profundo. Os pregadores de moral rigorista em assuntos de amor raramente não caem nas situações que condenam. Toda pessoa que lesa outra, nos compromissos do coração, está fatalmente lesando a si própria. Respeite as ligações e as separações entre as pessoas do seu mundo particular, sem estranheza ou censura, de vez que você não lhes conhece as razões e processos de origem. As suas necessidades de alma, na essência, são muito diversas das necessidades alheias. No que tange a sofrimentos do amor, só Deus sabe onde estão a queda ou a vitória. Jamais brinque com os sentimentos do próximo. Não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. Amor, em sua existência, será aquilo que você fizer dele. Você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. Os erros do amor, você imaginação, intenção ou ação, atire a primeira pedra, conforme recomenda Jesus. Essa lição aqui é bem interessante, porque às vezes a gente gosta muito de dar palpite, né? Assim, às vezes até se intrometer na vida particular das pessoas, né? Então tem que às vezes respeitar as decisões das pessoas, né? Às vezes cada um tem um tipo de pensamento, de viver a vida, né? Então às vezes a gente não... a parte que mais interessei aqui foi que você receberá de retorno tudo que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos, né? Isso que é bem interessante. E não brincar com os sentimentos das pessoas do próximo, né? Verdade, Ana Cláudia. Obrigada, Ana Cláudia. Então, a questão 931 do Livro dos Espíritos é referente à lição Religião dos Espíritos, Simpatia, que depois o Zé Carlos vai ler para nós. Questão 931. Por que na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas que as classes felizes? Resposta. Nenhuma é perfeitamente feliz. E o que se crê, a felicidade esconde frequentemente pungentes pesares. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas porque a terra é um lugar de expiação. Quando o homem nela tiver feito a morada do bem e dos bons espíritos, não será mais infeliz, e será para ele o paraíso terrestre. Então, acho que essa resposta está tão clara, né, gente, que não tem nem muito o que explicar, né? Nós não estamos aqui a passeio, aqui é uma escola que nós estamos para aprender. E muitas vezes a forma como nós nos conduzimos não retrata o que nós temos, às vezes, de sofrimento. Porque acho que o sofrimento é para todos, cada um tem o seu, e todos têm o seu pedaço para passar aqui na Terra, né? Então, vamos envolver o Zé Carlos. Que você seja bem-vindo, Zé Carlos, em muito amor e muita luz para a lição Amém. dessa noite. Bom, a lição do livro da Religião dos Espíritos é a simpatia. Ela foi feita na reunião pública do dia 14 de dezembro de 1859. E essa lição é tirada da questão 931 do livro dos Espíritos. Compadece-te de quem se aproxima. Não te encarceres nas aparências. Há risadas que disfarçam soluços. Muita veste custosa esconde feridas. O legislador que te parece feliz, muita vez gemerá em desespero silencioso. O administrador que passa
Indiferente, carrega na cabeça tão esfogueantes problemas que deixou de saudar-te. O expositor de ensinamentos sublimes que te afigura a cavaleiro das vicissitudes humanas, caminhará talvez cada dia atormentado de tentações. O título, que respira sob o apreço público pela elevação cultural e profissional a que se guindou em muitas ocasiões, transporta consigo amargas experiências. O comerciante que supões regalado na mesa opípera guarda provavelmente o estômago ulceroso, com extrema dificuldade para comer. O artista que presumes campeão do prazer porque trabalha sorrindo, quase sempre possui no coração um vaso de lágrimas. A mulher que julgas vaidosa porque anda adornada, em muitas circunstâncias chora por dentro, crucificada no martírio doméstico. A pessoa que acreditas insensata por revelar-se autoritária ou pretensiosa, na maioria das vezes é simples caso de obsessão. A sociedade é filtro gigantesco do espírito. Cada consciência permanece no crivo que lhe é necessário. Atende à fome do corpo, mas não desprezes a fome da alma. Alivia aqueles que exibem chagas à mostra. No entanto, ampara também os que trazem chagas ocultas. Toda criatura pede auxílio e entendimento, e ninguém há que não seja digno de socorro e compreensão. Cede assim aos outros a simpatia que advogas em favor de ti mesmo. Todos sabemos que a Terra é ainda a estação de lutas expiatórias, mas será de futuro o domicílio do eterno bem. Contudo, estejamos certos de que o bem de todos começa sempre no esforço construtivo de cada um. É uma lição muito linda, na verdade, né? Para se conhecer e para se praticar. E um item que eu gostaria de colocar aqui é referente ao expositor de ensinamentos sublimes. Como já disse Jesus, numa de suas passagens, os escribas, os fariseus estavam cheios de vestes muito bonitas, com adornos em ouro, prata, eram sabedores das leis e de tudo que deveria ser feito, mas, no entanto, não o faziam, né, que era o principal. Eles tinham tudo para ensinar, falavam, acabavam ensinando, mas eles não davam o verdadeiro exemplo. E também aqui, no finalzinho, vou lembrar da parábola da semeadura que a dona Djanira comentou na outra aula passada. Depende de nós. Tudo o que pode acontecer de melhor. Talvez a gente não consiga, né? É 100% que nós não vamos atingir mais de 75%, né, de coisas boas. Mas se nós conseguirmos fazer os 25%, já será de muito útil, principalmente para nós. É isso. Obrigada, Zé Carlos. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa, colocar mais alguma coisa, gente? Não? Ninguém mais? Então vamos, desde já, envolvendo a Marlene, que ela seja muito bem-vinda, envolta em muito amor, em muita luz, e que ela receba toda a inspiração necessária do plano espiritual para os ensinamentos dessa noite. Seja bem-vinda, Marlene, em muito amor. Obrigada, Silvia. Boa noite a todos mais uma vez. Boa noite, dona Maria. Então, vamos deixar combinado que quem quiser fazer alguma questão,
Abre o microfone, fala, fique à vontade. Nós temos uma aula densa hoje e precisamos dar conta e entender. Porque é tudo assim, um panorama, para que vocês depois aprofundem. Tá certo? Estamos combinados? Então, eu vou subir aqui a apresentação. Quando chegar aí, vocês me avisem, por favor. Chegou, Marlene. Chegou? Está aparecendo. Agora eu é que tenho que chegar. Que a tela ficou pequenininha aqui, a de vocês. E eu quero ela grande. Vou ver que ela vai subir aqui. Não sei. Mas, enfim. Não está pegando a tela toda, Marlene. Está aparecendo uma parte do seu computador, arquivo. Ah, não tá, né? Não é em apresentação que você tem que clicar? Não sei, mas está escrito apresentação lá em cima, será que é ali? Não, aqui é no... Eu tenho que compartilhar a minha tela com vocês. Deixa eu começar de novo. Comece. A tela está aí agora? Sim, está Se você aparecendo. compartilhar e colocar na apresentação, Mas tem que colocar a apresentação de slide ali, né? Não está pequenininho aqui para mim? Um pouco. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Que ele tem que me dar tela cheia. E eu não sei onde que é aqui. Vamos ver se chega aí. Chegou aí? chegou. Agora ficou. Agora ficou? Ficou. Então, vamos lá. Hoje nós temos a apresentação dos livros da codificação. E para que nós possamos compreender um pouco mais, nós precisamos entender o conteúdo. E essas obras são obras básicas para que nós possamos fazer os nossos estudos, compreendermos melhor os nossos próprios caminhos e nos tornarmos não só pessoas melhores, mas bons trabalhadores, bons colaboradores na seara de Jesus. Então, vamos lá. Nós vamos trazer, primeiramente, a estrutura das obras e depois nós vamos entrar nas obras que estão, as que estão destacadas para um comentário um pouco mais detalhado, que é a conclusão do Livro dos Espíritos, as obras póstumas, a Gênese e a Revista Espírita. Tá? Então, vamos lá. Estrutura do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi lançado em 18 de abril de 1857. 1857. Eu preciso abrir aqui. Senão eu não vejo vocês. Com 501 perguntas. Este primeiro
essa primeira edição, ela traz um número reduzido de perguntas. Mesmo que tenha sido com a supervisão da equipe do Espírito Verdade, essa primeira edição ela é mais reduzida. Ela contém a essência dos ensinamentos dos espíritos superiores e foi elaborado com perguntas e respostas que são a base de toda a... saiu. Eu preciso mudar isso aqui. Deixa eu ver onde é que vai ficar isso. Porque está grande demais aqui para mim. E se eu faço assim, vocês não veem, né? Estamos vendo. A tela Estamos toda? vendo, sim. A apresentação está na tela toda. Ah, então tá bom. Então agora chegando no ponto. Então vamos lá. A introdução do Livro dos Espíritos, ela vai trazer um estudo da doutrina espírita. São 17 itens separados e que Kardec vai comentando. Tem os prolegômenos, eu vou falar tudo e depois nós vamos entrar nos detalhes. O livro primeiro, As Causas Primeiras, são 4 capítulos. O livro segundo, do Mundo Espírita ou dos Espíritos, 11 capítulos. O livro terceiro, As Leis Morais, 12 capítulos. O livro quarto, Esperanças e Consolações, 2 capítulos, uma conclusão e uma nota explicativa. Essa é a organização do Livro dos Espíritos. E dali, ele dá origem às outras obras. A segunda edição, ela sai em 16 de março de 1860, já com o formato que nós conhecemos, com 1019 perguntas. São 1018, porque pulou a 1011, mas, por definição, então, nós falamos que são 1019. Do livro primeiro, apesar de ser o livro primeiro, é de onde sai a última obra, que é a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. A última obra sai em 1868. Do segundo livro, que é do Mundo Espírita ou dos Espíritos, sai o Livro dos Médiuns, logo em seguida. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, 1861. Depois, do livro terceiro, sai o Evangelho segundo o Espiritismo, escrito em 1864 e publicado logo no começo de 1865. Do livro quarto, sai das Esperanças e Consolações, sai o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Então, a base da doutrina espírita sai do Livro dos Espíritos. E aí, Herculano Pires, ele escreve nessas obras, ele escreve notas, ele escreve informações sobre a obra, ele põe notas de rodapé. Então, é uma edição, são edições que têm um pouco mais de conteúdo. E aí, em 1957, no centenário da primeira edição de O Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte, ele traz a seguinte recomendação. Com este livro, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Paráclito ou Espírito da Verdade. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa a sua posição na história do pensamento. Olha a importância que ele dá. Este não é um livro comum que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo e relendo constantemente. Essa recomendação vale para todos nós. Que nós possamos realmente ler e reler o Livro dos Espíritos.
E como é que ele é? Ele é escrito na forma de diálogos, como a filosofia clássica, como Platão, Aristóteles e outros. Uma linguagem simples, clara, e é um tratado filosófico, porque ele vai fazendo o pensamento seguindo para que a gente compreenda. E quando ele mesmo não compreende, ele volta com a questão numa outra oportunidade. Ele estabelece ligações históricas da evolução humana em seus aspectos biológico, psíquico, social e espiritual. É uma obra bastante abrangente. Então, o Livro dos Espíritos traz principalmente um aspecto filosófico, o Livro dos Médiuns traz a parte prática e experimental, e o Evangelho segundo o Espiritismo, o aspecto moral. E aí Kardec diz: o Espiritismo é, pois, a doutrina fundada na existência, nas manifestações e no ensinamento dos Espíritos, porque nós estamos partindo do pressuposto da existência dos Espíritos agora, né? Aí, nos prolegômenos, ainda na introdução, ele vai nos trazer a cepa. E esta é uma das partes muito bonitas desse livro, porque nos coloca na essência divina. E o Espírito da Verdade diz a Kardec: porás no cabeçalho do livro o ramo da parreira que te desenhamos, porque é ele o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito, nele encontram reunidos. O corpo é o ramo, o espírito é a seiva, a alma ou espírito ligado à matéria é o bago. E com esta videira, com este ramo da parreira, nós hoje temos condições de compreender a grandiosidade da criação. Toda a criação está envolta neste pensamento. O Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, então, é o segundo livro publicado dentro da doutrina espírita. Lançado em janeiro de 1861, se chama O Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Traz como conteúdo doutrinário o ensino dos espíritos sobre as manifestações e as comunicações com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os escolhos, que daqui a pouco a gente vai ver. E como é que ele está organizado? Traz lá, nas traduções que tem o Herculano Pires, ele traz notas sobre o livro, uma apresentação da obra. Depois tem a introdução, feita por Kardec, e aí vem a primeira parte. No Livro dos Médiuns, nos traz, que ele chama de noções preliminares. 4 capítulos. Nesses 4 capítulos, ele retoma os questionamentos básicos da doutrina. Se existem espíritos, ele vai falar sobre o maravilhoso, o sobrenatural, a questão dos milagres e do inexplicável. Então, ele vai discutir esses fundamentos porque estão apoiados nas leis naturais. Ele vai discutir os métodos, os vários métodos, mas ele chega ao método próprio do Espiritismo e cria essa teoria e essa prática para que ela atue de modo conjunto e ele possa, então, compreender uma nova forma dentro da sua capacidade, dentro do seu jeito pedagógico de ser, trazer para as pessoas aquela nova doutrina. E os sistemas
ele também vai trabalhar as teorias propostas contra e a favor dessa nova doutrina. Tudo isso com muito estudo e muito trabalho. Na segunda parte, que é das manifestações espíritas, que é o grosso da obra, são 32 capítulos. Esses 32 capítulos estão divididos por setores, digamos assim. Capítulo de 1 a 9, a teoria de todos os gêneros de manifestações. Gêneros de manifestações quer dizer formas que os espíritos podem se comunicar. E ele elenca, então, as várias formas profundamente analisadas, cobrindo todo esse setor, toda essa parte. Manifestações físicas espontâneas, manifestações visuais, estudos sobre aparições, bicorporidade, transfiguração, o laboratório que ele chama de laboratório do mundo invisível, toda essa manipulação fluídica que nós não percebemos pelos nossos sentidos, mas que acontecem, e as teorias de locais assombrados e por aí vai. Do 10 ao 13, ele vai estudar os meios de comunicação com o mundo invisível. Como é que eles se comunicam conosco? E como é que nós conseguimos compreender esse vai e vem de comunicação? Então, ele vai mostrar a natureza das comunicações, ele vai mostrar quais os tipos, pelos barulhos, pelos taps, né, que no começo eram a forma mais comum, os ruídos, né, as batidas, a pneumatografia, ou escrita direta, a pneumatofonia, ou a fala direta, e a psicografia. Destes, a psicografia e a pneumatofonia são os mais comuns hoje em dia para nós, mas os outros também foram bastante utilizados. Isso é meio de comunicação. Do 14 até o 22, ele vai falar sobre o desenvolvimento da mediunidade. O desenvolvimento de todas as formas possíveis de mediunidade, e estudando uma por uma e mostrando como se forma um médium, como é que ele se coloca pronto para servir, qual o papel dele nesta comunicação, qual a influência dele nessas comunicações. E outros questionamentos que ele também traz. Da 22 até a 32, esses 10, da 23 a 32, nesses capítulos, ele vai, então, mostrar as dificuldades, porque nem tudo são flores. Ele vai falar dos perigos, os escolhos. Muitas vezes nós vamos ouvir essa palavra escolhos. São os perigos, são aqueles tropeços que o médium pode encontrar na prática do espiritismo. Desde as situações mais simples até os grandes comprometimentos que, por invigilância, podemos cair. E aí ele vai falar sobre cada uma delas, passando por perguntas que se podem fazer, contradições, mistificações, charlatanismo e tantas outras formas. E depois ele vai falar sobre o movimento espírita, ele vai falar sobre o regulamento das sociedades espíritas, porque ele tinha essa preocupação também de manter a unidade, de como fazer a doutrina espírita se consolidar. Nas edições que nós temos, o vocabulário espírita é pequeno. Na primeira edição, se não me engano,
ele era mais amplo e ele pretendia publicar um vocabulário mais consistente. Mas este que tem no final do Livro dos Médiuns é para facilitar a leitura e a compreensão da obra. Até aqui tudo bem? Sim? Tudo bem. Sim. Então, o que ele diz? Ele diz sobre a obra. A sua finalidade é indicar os meios de desenvolvimento da mediunidade em quem a possui, segundo as possibilidades de cada um, e se nós já sabemos que todos somos médiuns, é de acordo com as possibilidades de cada um, e, sobretudo, orientar o seu emprego de maneira proveitosa. E mais, a prática espírita é difícil, apresentando escolhas que somente o estudo sério e completo pode prevenir. Por isso, nós estamos falando sobre as obras, para que nós possamos estudar, aprender e sermos ferramentas adequadas para o trabalho. O Evangelho segundo o Espiritismo. Obra que nós olhamos, lemos, semanalmente fazemos o Evangelho no Lar e assim por diante, mas é uma obra desconhecida. Se nós formos olhar a estrutura, como é que Kardec pensou essa obra? Aqui é o terceiro livro, né? Ele é lançado em abril de 1864. E em 1866, ele lança a terceira edição. E ele muda a estrutura da obra. Ele dá uma outra organização, mas ele não altera a essência do Evangelho. Esse Evangelho segundo o Espiritismo contém a essência do ensino moral de Jesus. Oferece roteiro seguro para a reforma íntima, para o autoconhecimento, objetivo indispensável para alcançarmos a felicidade e a paz interior. É no estudo do Evangelho que nós vamos começando a nos entendermos mais proximamente uns aos outros. Era lá? Passou? Passou. A obra está assim dividida. Tem um sumário, tem os traços biográficos. Nesses traços biográficos, nós encontramos ali alguns destes que nós conhecemos, que são os espíritos que se comunicam, que dão as mensagens nas instruções dos espíritos. E aí nós temos a introdução com 4 itens: objetivo da obra, autoridade da doutrina espírita, que é onde ele faz um arrazoado sobre a doutrina espírita, notícias históricas, aonde ele vai mostrar aquelas pessoas que estavam naquela época, quem são os nazarenos, quem são os publicanos e assim por diante, que serão mencionados no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele fala também sobre os precursores do cristianismo e da doutrina espírita, falando de Sócrates e de Platão. Então, o corpo da obra tem 28 capítulos, elaborados numa sequência pedagógica. Nós não podemos esquecer que Kardec era pedagogo. Então, tudo o que ele fazia de uma maneira que ficasse compreensível. E aí termina lá com as preces gerais do Pai Nosso, para reuniões espíritas, para os médiuns e preces pessoais. Um capítulo lança a base para o capítulo seguinte. Eles estão ligados como os elos de uma corrente. Um chama para o outro. E assim ele vai construindo esses capítulos todos agrupados para estruturar o aprendizado.
quando vocês depois, eu ia falar quando vocês chegarem em casa, mas nós estamos em casa. Depois vocês vão pegar o Evangelho, o Livro dos Médiuns e assim por diante, e olhar novamente essas obras para ver com outros olhos. No capítulo de 1 a 4, ele lança a base, a verdade, a busca da verdade. E é essa verdade que vai estruturar o conhecimento. Depois, ele vai, do capítulo 5 ao 10, vai ter a perspectiva e a finalidade desse evangelho. Que nós vamos, então, começar o processo de educação individual. Primeiro é o conhecimento geral, agora a educação do indivíduo. Do 11 ao 17, é esse indivíduo mais ainda no seu exercício diário, aí vai mais para dentro, para atingir o estado de bem-aventurados. Vai dando os caminhos, ele vai dando os passos para que a gente siga. Do 18 ao 26, ele trata da educação coletiva, a aplicação daquele aprendizado, agora na comunidade. Depois, do 27 e do 28, é a educação do espírito, é o final do processo, é onde o homem vai se encontrar com Deus. Então, esse processo todo está no Evangelho segundo o Espiritismo, de uma maneira ricamente organizada. O livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. O nome do livro é O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina. Então, vamos ver. É o quarto livro da codificação, lançado em 1865. Ele tem como objetivo principal explicar a justiça de Deus à luz do Espiritismo. Demonstra a imortalidade do espírito e a condição que ele encontra no mundo espiritual em consequência dos seus próprios atos. E aí nós perguntamos, quem tem medo da morte? Ah, eu tenho medo da morte. Por que que você tem medo da morte? É medo do desconhecido? Ou é medo de encontrar com você mesmo? São essas questões e tantas outras que Kardec vai colocando para que nós possamos compreender melhor o nosso papel no mundo. E aí o Céu e o Inferno traz notícias sobre o livro, um arrazoado do Herculano Pires. A primeira parte, ele vai trazer um estudo comparativo sobre o céu e o inferno, segundo as diversas crenças. Então, ele é doutrinário. Ele vai falando e argumentando com cada uma das crenças que estão ali reunidas. 11 capítulos. Na primeira parte, vai trazer o futuro e o nada. Ele questiona o materialismo e o amanhã. A preocupação, ou o temor, ou a apreensão com a morte. O céu, o inferno, o purgatório, todos eles bastante explicativos, porque o que Kardec quer é que nós possamos compreender que nós somos os artífices da nossa vida e do nosso futuro. E aí depois ele vai falar da doutrina das penas eternas, se referindo principalmente àquelas em que a pessoa faz hoje e ela vai pagar para sempre. Se ela for para o inferno, é para o inferno. Se for para o céu, prometido é para o céu, assim por diante. As penas futuras segundo o Espiritismo. Nesse aspecto... meu Deus! As penas futuras segundo o Espiritismo, ele vai trazer
dentre as discussões, o Código Penal da Vida Futura. E ali tem vários artigos mostrando as possibilidades que nós vamos encontrar. Vai falar dos anjos, dos demônios e assim por diante. Essa é a primeira parte. Na segunda parte, nós vamos encontrar os exemplos, depoimentos de diversos espíritos relatando a sua condição na erraticidade. Ele começa com a transição, com a passagem, que é a hora que todo mundo diz, eu tenho receio, eu tenho medo, eu isso. Então, ali ele mostra que a gente não precisa ter esse medo, se estiver andando da maneira correta, se estiver próximo das leis de Deus. E aí, vários deles, em várias condições, trazem seus relatos, são evocados e dão o seu testemunho. Isso é importante porque nós temos ali um material riquíssimo sobre a condição que aquele espírito nos relata. Aqueles, né, porque são vários. No prefácio, Kardec demonstra o propósito da obra, que é de esclarecer sobre o homem e o seu destino. E ele vai dizer o seguinte: cada um destes exemplos é um estudo em que todas as palavras têm o seu alcance para quem quer que as medite com a atenção, porque de cada ponto jorra uma luz sobre a situação da alma após a morte. E a passagem, aquela passagem, até então tão obscura e tão temida, da vida corporal para a vida espiritual, está ali explicado. E Kardec vai falar também sobre alguns espíritos que ficam nesse período de transição por muito tempo, porque cada um tem uma condição de evolução. Então, a passagem para cada um será de acordo com a sua vivência, porque a cada um segundo as suas obras. A parte A do Livro dos Espíritos. Agora, nós entramos no nosso tema de hoje. Até aqui foi tudo bem? Todo mundo está comigo aqui? Porque eu não vejo vocês, tá? Sim. Então, vamos lá. O Livro dos Espíritos, a conclusão. Esta conclusão, ela não é simples. Ela é um arrazoado, um estudo em que ele retoma tudo aquilo que foi dito e pensado e discutido dentro do Livro dos Espíritos. Então, ele começa a conclusão comparando o magnetismo terrestre a um brinquedo comum que utiliza o ímã para produzir efeitos. Lá, ele fala do patinho na água, mas nós conhecemos muitos outros, até o ímã de geladeira, né? E aí ele diz que aquele que só conhecesse do magnetismo terrestre o jogo dos patinhos imantados, dificilmente poderia compreender o mecanismo do universo e do movimento do mundo, tudo em perfeito equilíbrio. E aí eles afirmam: a Terra é um grande magneto que está submetido às forças que regem todo o universo. Então, veja, aqui tem uma série de forças agindo, mas a ponta, os dois polos, são como se fossem dois magnetos, duas pontas de ímã, e elas puxam e mantêm a Terra equilibrada dentro de todo esse universo. Mas o que acontece lá no grande, que nos mantém na Terra, é também no mundo mínimo, no mundo pequeno. E quem já não brincou com a tesoura, não sei, porque hoje não sei se as tesouras têm isso, mas com a tesoura pegando alfinetes, pegando clips, porque ele vem pelo ímã, pelo aço. Tá? As forças da natureza que atraem e repulsam os corpos
elas também equilibram o universo, as galáxias e os pequenos corpos do planeta. Kardec dá um exemplo que diz que quem poderia imaginar que, a partir de uma panela fervendo, pudesse desenvolver uma máquina a vapor. E o que é esse processo? A panela ferve, a água bate, se tiver a tampa, aquele recondensa de novo e volta. Na máquina a vapor, o calor faz subir o vapor, que vai impulsionar um êmbolo qualquer, transforma em energia mecânica, que transforma em energia, que eu acho que é cinética, não tenho certeza, vocês que sabem podem me ajudar, e aí vira uma energia motora. Tá certo? O princípio básico é esse, mas é só para ter o exemplo das forças que atuam junto de nós. E aí ele vai falar sobre as mesas girantes. Quem só conhece do espiritismo o movimento das mesas não vê mais que um divertimento, um passatempo das reuniões sociais da época. E aí se reuniam e ficavam, mesa que vai, mesa que vem, mesa que fala, mesa que não fala, e assim todo mundo só se divertia. E a moçada hoje, agora não mais, né? Mas faziam a brincadeira do copo. E ali realmente tinha também o perigo, porque aonde tem, por isso lá atrás no livro dos médiuns, perguntas que se podem fazer aos espíritos, dos evocadores e assim por diante. Não brinque, coisa séria. Essa invasão tinha como objetivo chamar a atenção para a existência de algo além do mundo material, o mundo dos espíritos. E aí, dessas reuniões das mesas falantes, Kardec foi convidado para participar de algumas delas, e aí ele começou a achar que tinha alguma coisa além e vai mais a fundo na sua pesquisa. E aí ele percebe que tinha toda uma ciência com a solução de problemas que nenhuma filosofia até então podia resolver. E aí, de forma metódica, ele vai, então, organizar. E ele diz que confere uma autoridade, dá valor moral nas comunicações, que elas modificam a visão do ser com relação à sua origem, sua natureza e o seu destino. No momento que nós percebemos que existe algo além, nós começamos a questionar pontos mais adiante, mais profundos, porque as respostas vão surgindo a partir dos nossos questionamentos. Aí a ilustração da mesinha de 3 perninhas e de uma comunicação com a caneta, o lápis que andava pelas letras, né? Aí ele vai falar do materialismo. O materialismo é o grande opositor do espiritismo. Então ele vai dizer, o espiritismo é o mais perigoso antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenha os materialistas como adversários. Sim, o materialismo combate as religiões em geral. As religiões se fundam na revelação e nos milagres. Se nós sabemos que os milagres são fatos da natureza, então nós já tiramos uma parte dos argumentos dos materialistas. Eles combatem o maravilhoso e o sobrenatural. A doutrina espírita também. Por quê? Porque o maravilhoso e o sobrenatural não é nada mais, nada menos do que leis da natureza. A revelação nada mais é do que a comunicação de seres como nós, mas que habitam uma esfera extrafísica ou espiritual. A natureza não pode derrogar as leis eternas que regem o universo. Imaginem os senhores se a cada vontade de alguém nós mudássemos as leis que regem o mundo. Se vocês têm ideia de onde estaríamos,
o mundo estaria voando assim, o outro assim, e a gente sem ter condições de manter o equilíbrio. Então, por isso, a natureza está em perfeita consonância com as leis divinas, porque é parte de Deus. Diz ele lá, todos os fenômenos espíritas, sem exceção, são consequência das leis gerais. Eles nos revelam uma das forças da natureza, força desconhecida, ou, para melhor dizer, incompreendida até hoje, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. Por incrível que pareça, hoje, ouviu no noticiário alguma coisa sobre os elementos da natureza, aqueles da tabela periódica que a gente aprendeu lá do ginásio, que quando no tempo de Kardec eram, acho que eram 87, na minha adolescência eles já eram 100, 102 ou 105, e agora já estão em mais de 120. Por quê? Porque vai se descobrindo novos elementos. E o número que a pessoa colocou para dizer daquilo que não se conhece era tanto zero que eu não consegui contar. Tinha o 1, 0, 0, e o resto da tela da televisão era 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, assim, de 3 em 3 grupos. Então, é quase ao infinito que a gente não consegue mensurar. Nós ainda estamos descobrindo esse planeta. O ceticismo. A sociedade se desenvolveu tão grandemente no sentido material, mas não deu o mesmo destaque às questões sobre a espiritualidade. E isso leva o homem à incredulidade, a fazer pensamentos, criar pensamentos de falta de fé, muda seu comportamento social, porque para ele só importa o agora e o hoje. É a falta de crença que podemos acreditar o relaxamento dos laços de família e a maioria dos comportamentos desastrosos que agridem a sociedade. Isso ele está falando do século XIX, e nós estamos falando do século XXI. É nesse contexto que o egoísmo ganha força. A doutrina espírita, então, reaviva a fé no futuro, levanta os caídos, os abatidos, os desalentados, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. É por isso que ela é combatida, porque é onde vai dar a força para aquele que precisa. E nós precisamos compreender bem isso para que nós possamos levar essa força para o outro. O futuro e o progresso. Baseado na lei de justiça, amor e caridade, que ele considera que é a maior das leis, porque ela vai promover o progresso da humanidade. Nós vamos ter cada vez mais certeza do futuro, porque ela vai nos direcionando, nos dando o caminho. E o futuro da sociedade, baseado nas leis divinas, é o caminho que Deus espera que a gente percorra. No futuro, serão alcançados os propósitos de verem se afastar as antipatias que ele chama entre os povos, ou seja, as guerras, maior justiça para presidir as leis nacionais, que os países sejam melhor governados, que seus governantes tenham realmente compromisso com a população, as distinções de raça e crença. Tudo isso vai desaparecer para nós nos tornarmos um mundo de regeneração. Estamos trabalhando para chegarmos a esse mundo de regeneração.
Fechei tudo ou está aí? Eu caí? Não, você está aqui, tá perto da gente ainda. Tá A aqui. apresentação está aqui. E cadê a apresentação? Espera lá, sobe aqui, ela está aqui. No futuro, então, né, serão alcançadas as diferenças todas vão desaparecer. E não se pode resistir ao progresso. Não se resista. Não tem como resistir ao progresso, porque ele vai correr inexorável, porque é lei da natureza. Então, Kardec diz, essa força viva é em si mesma uma lei da natureza. Então, nós vamos construir esse mundo melhor. E aí vem a orientação. Mesmo que o homem venha a ter a felicidade que o progresso intelectual proporciona, ele perceberá que essa felicidade é incompleta sem a segurança das relações sociais. E essa segurança só será encontrada no progresso moral. Então, veja o compromisso e a esperança que a doutrina espírita nos dá. Pede de nós o compromisso para transformarmos o mundo, mas nos dá a esperança de que teremos um mundo melhor. Propagação das ideias espíritas. A doutrina espírita sofreu ataques desde lá do começo da invasão dos espíritos, mas os espíritos em si, a manifestação dos espíritos em si, ela não é uma coisa isolada nem nova, não é por causa da doutrina espírita, sempre houve o fato espírita. Então, o que nós temos hoje é o esclarecimento de como é que isso se dá. Sem perceber que a cada ataque aumentava mais ainda a força dessa doutrina. Se a ideia não tivesse fundamento, não poderia se tornar universal. Universal no sentido de acontece no mundo todo. O desenvolvimento das ideias espíritas apresenta 3 aspectos distintos. No começo, a curiosidade. Depois, o pensamento, o raciocínio e a filosofia. E depois, a aplicação e as suas consequências. Porque quando nós compreendemos a ideia do espiritismo, não tem como não passar pelo processo de transformação. Porque ela deixa muito claro para nós qual é o caminho. Então, aí, nós temos que ir seguindo para chegarmos ao bem viver. Se o espiritismo se implanta por toda parte, se recruta adeptos, sobretudo nas classes esclarecidas, como todos o reconhecem, é que tem um fundo de verdade. Então, por mais que quisessem combatê-lo, Kardec sabia que ali existia algo diferente. O espiritismo é forte porque se apoia nas próprias bases da religião. Deus, alma, recompensas futuras, oferecendo explicações naturais, confrontadas pela razão. Então, nada escapa ao pensamento racional. E é com isso que nós vamos construindo o nosso próprio pensamento. Nós vamos evoluindo na mesma paridade, porque nós compreendemos o que estamos fazendo e entendemos que tudo isso faz parte da natureza, inclusive nós. E aí o espiritismo como síntese do passado, aquilo que eu estava falando, né? Que o espiritismo ele tem essa força toda, mas que é muito mais no pensamento, no filosófico, do que nas manifestações, nos efeitos físicos, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Porque a razão nos diz, isto é assim e é bom.
Isso explica aquela outra situação. E o Espiritismo propõe essa crença raciocinada. Eu creio porque eu entendo e sei porque eu creio. E não é por dogma, mas é por compreender. E é pautado nos ensinamentos morais de Jesus. O Espiritismo é fruto da história do pensamento humano, de tantos milhares de anos em que o pensamento vem sendo elaborado. A ciência espírita revela o que existe, coordena, mas não cria nada, porque as suas bases estão em todos os tempos e em todos os lugares. Gente, até aqui tudo bem? Ninguém caiu duro da cadeira ainda não? Não. Está todo mundo aí? Sim. Todos nós estamos aqui. Está ficando claro como é o pensamento de Kardec? Muito claro. Então, vamos lá. O Espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode dizer-se seu autor, porque ele é tão antigo quanto a criação. Se nós falamos que todos são médiuns, então, desde que se criou o homem, desde que o homem surge, ele já traz dentro de si essa potencialidade. Encontra-se por toda parte e em todas as religiões. Algumas até negam, mas eles sabem que existe. A classificação dos seus adversários e adeptos. Aqui, Kardec volta a falar das manifestações, dos princípios da filosofia e da moral que decorre do espiritismo e da aplicação desses princípios na vida de cada um. Mas o que é importante? Ele vai falar dos adeptos e dos contraditores. Os que creem, olha que interessante, os que creem nas manifestações e se limitam a constatá-las, para elas é uma ciência de experimentação. Ele só olha e diz, sim, eu vejo, eu compreendo, ok. Os que compreendem as suas consequências morais já é o outro tipo de adepto. E os que praticam ou esforçam-se para praticar essa moral, porque um compreende as consequências, mas ele não faz nada. O outro se esforça por praticar essa moral. Ele quer fazer disso a sua bandeira de vida. Esses são os adeptos. Os opositores negam sistematicamente tudo que é novo, criticam sem conhecimento, não admitem nada fora dos sentidos. Dos sentidos, os nossos sentidos nos traem. Às vezes a gente não ouve direito, às vezes a gente não vê direito. A gente fala uma palavra que o outro não compreende da mesma maneira. Então, nossos sentidos nos traem. Então, nós não podemos basear toda a compreensão do mundo a partir dos nossos sentidos. Esses são os incrédulos de posição fixada. Não sei, não conheço, não existe. Os que, sabendo muito bem o que devem pensar da realidade dos fatos, não obstante, o atacam por interesses pessoais. É aquele que a gente fala que se faz de bobo, porque ele sabe, mas ele não quer arcar com a responsabilidade da mudança, porque ele não quer mudar. Ele entende, mas não quer mudar. E os que encontram na moral espírita uma postura muito severa para os seus atos e tendências, esses, então, não o seguem. O que quer dizer isso? Quer dizer que é, como todos nós, mas um espírito imperfeito que compreende que existe a necessidade de uma mudança de postura, mas acha que a postura espírita é muito severa, porque ele ainda quer dar vazão aos seus atos e às suas tendências. Ele ainda quer viver no império dos sentidos. Então, esse, para mim, não serve. É mais fácil eu ir ali, eu pagar para o outro fazer uma prece para mim,
ou eu fazer uma outra coisa aqui e deixar por isso mesmo. Sai mais barato. E os que compreendem o desenvolvimento do sentimento religioso e isso faz com que eles tenham desapego pelas coisas materiais. Não é 100%, porque a gente sabe que não é. Mas isso faz com que estimule a resignação frente às vicissitudes da vida. Ganha mais coragem nas aflições e mais moderação nos desejos. Nem tudo me interessa mais. Nem tudo me convém. Então, diminui-se as mágoas, os ressentimentos, o sentimento de injustiçado, porque ele sabe que Deus não erra. Despertamento da indulgência para com os erros alheios. Todos nós erramos, mas podemos, quando compreendemos, sermos um pouco mais indulgentes. Isso é um trabalho longo. O cristianismo e o espiritismo. O espiritismo não ensina uma nova moral, nada superior ou diferente das leis do Cristo. Os espíritos vêm confirmar os ensinamentos do Evangelho. O espiritismo mostra a sua utilidade prática. Pega o Evangelho de Jesus e fala, aqui está a prática. Faça, siga Jesus e tudo vai dar certo. Tornam inteligíveis as verdades que eram alegóricas, ou seja, fica mais fácil entender aquilo que foi dito em outras épocas por meio de parábolas, de histórias, porque o Espiritismo ele vem acelerar o adiantamento da humanidade. Ele vai dar aquele tapinha para a gente seguir mais rapidamente. Ele vai facilitar a compreensão do Evangelho de Jesus. Unidade do pensamento. As divergências tendem a desaparecer a cada dia. A unidade de pensamento se fará pela razão e pela moral. Pela razão, porque eu compreendo, eu entendo e consigo, então, acionar todo o meu interior para que aquele entendimento racional se transforme dentro de mim num processo moral mais abrangente. Então, ali vai prevalecer o bem. Até então, nós estaremos ainda lutando com as nossas imperfeições. A unidade do pensamento. Unir-se em um só pensamento toda a humanidade. O amor de Deus e da prática do bem. Dia virá. Até aqui tudo bem? Segue Tudo o trem. caminhando, Marlene. Tenho que acelerar aqui. O livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Aqui, nós precisamos fazer uma leitura do título dessa obra. É a Gênese, a origem, os milagres e as predições, ou as profecias. Tudo isso segundo o Espiritismo. Então, vamos lá. O quinto livro da codificação, lançado em 1868, ela vem coroar a missão de Kardec. Aborda questões de ordem filosófica e científica como criação e formação do mundo, do universo, dos astros e planetas, surgimento do espírito, os milagres de Jesus. Isso numa maneira geral. Nós temos 3 partes. Primeiro, as notícias sobre o livro, depois, na primeira parte, a introdução. Analisa a origem da Terra, a gênese orgânica, espiritual e mosaica. Toda a origem, em 12 capítulos. Na segunda parte, vem os milagres. Lembra que nós falamos? O nome do livro é A Gênese, os milagres e as predições? Então, agora, os milagres. Aborda a questão dos milagres de Jesus
explicando a natureza dos fluidos em 3 capítulos, mas passando por várias situações, analisando vários momentos da vida de Jesus. Depois, as predições. Enfoca as predições do Evangelho, os sinais dos tempos, a nova geração, chamando os homens para a prática da justiça, da paz e da fraternidade. 3 capítulos. Aí, nós vemos, aqui tem, Kardec separa o primeiro capítulo, que é Caracteres da Revelação Espírita, porque ele retoma para falar sobre os conceitos básicos da doutrina espírita, a existência de espíritos e tudo mais. E depois é que ele vai falar de Deus. Então, aí, lembra que a gente falou que do primeiro livro é que saía a Gênese, que é o último livro? O primeiro livro, ele começa com a questão número 1, que é Deus. E ele, então, começa aqui a partir dessa questão. E vai passar por vários setores da evolução humana. E quero destacar aqui o capítulo 6 dessa primeira parte, que é a uranografia geral. Porque o que ele tem de especial? Ele é ditado pelo Galileu, o Galileu Galilei, aquele lá que abjurou e tal, com a mediunidade do Camille Flammarion. Aqui é uma foto, desculpa, é uma foto, né? É uma foto de Flammarion, de uma reunião na casa de Camille Flammarion. Flammarion era astrônomo e, por isso, era a ferramenta adequada para receber essa mensagem sobre a constituição dos mundos, porque assim é que é. Como é que ele ia falar de uranografia geral com uma pessoa que não tivesse noção do que estava escrevendo? Ele ia ter que ditar letra por letra, né? Então, ele já encontra essa criatura pronta. Aí, a gênese orgânica e a gênese espiritual e a gênese mosaica. Aqui nós trazemos uma ilustração só para mostrar a espiral do tempo na evolução, a gênese espiritual como princípio da união com a matéria, encarnação, reencarnação e tudo mais, e a gênese mosaica explicando os 6 dias da criação dentro da construção da criação do mundo, da explicação da criação do mundo pela ciência. O que são esses dias de Moisés explicados pela ciência? Na segunda parte, os milagres. Os caracteres dos milagres, os fluidos, os milagres do Evangelho, passando por muitos deles, segundo o ensinamento dos espíritos. A natureza é propriedade dos fluidos, formação é propriedade do perispírito, e assim por diante. Quero destacar aqui, e vocês vão fazer isso como lição de casa, vocês vão começar a leitura desse capítulo 14, que é os fluidos. Vocês vão começar a compreender como é que os fluidos estão em volta de nós e como é que o nosso perispírito tem essa formação fluídica. Precisa estudar. E aqui a gente traz, então, Jesus andando sobre as águas, curando um cego e um paralítico. Tudo isso por conta dos fluidos, por isso precisamos ir lá olhar. E a terceira parte, as predições. Teoria da presciência, conhecimento do futuro, previsões, profetas e assim por diante. Como é que aquelas previsões do Evangelho aparecem na história da evolução. E os tempos estão chegados, sinal dos tempos e a nova geração. E a gente traz aqui esses 2 seres, criaturas de Deus, trabalhando para o amanhã. Um amanhã melhor, um amanhã seguro,
um amanhã produtivo, em cima do conhecimento. Nós não podemos negar o conhecimento, nós não podemos negar a ciência, porque tudo que está no mundo é por permissão de Deus. E aí Kardec diz, o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. E o espiritismo, sem a ciência, falta apoio e confirmação. Precisam andar par e par. Quando vos dizem que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deverá elevar-se na hierarquia dos mundos, não vejais nessas palavras nada de místico, não existe o místico, mas, ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo, de encontro às quais se quebra toda a má vontade dos homens. Essa comunicação de Arago está no capítulo 18, no item 8. O espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas, prestem atenção nisto, se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Assim deve ser o espírita comprometido, aquele que olha e analisa através da razão cada informação que recebe. Ele tem que olhar para ver se está em consonância com a razão, com a ciência, com o progresso. Obras póstumas. Até aqui todo mundo sobrevivendo, já estou no final. Editado em 1890, 22 anos após o desencarne de Kardec. E aí, aqui, nós falamos e depois esquecemos. Aqui está assim, seus amigos reúnem escritos e anotações pessoais. Não só os seus amigos, mas a laboriosa, incansável Amélie Baudet, que era o braço direito dele na organização dos seus documentos. Reafirmação e esclarecimento de assuntos abordados nos livros da codificação. Muitos escritos que ele tinha, argumentos e tal, estavam lá. Completa e aprofunda o sentido dos pontos básicos. Muita coisa que ficou meio mal explicada lá para trás, ele retoma nesses estudos. E ele traz uma proposta de arrematar toda essa obra, que não conseguiu, porque ele morreu antes. Então, a Obras Póstumas está dividida em duas partes. Na primeira, que é muito genérica, muito geral, ela traz biografia de Kardec, ressaltando as suas qualidades morais e intelectuais, como o homem. Mostra a sua formação intelectual, falando da escola de Verdun e Pestalozzi e tudo mais, e as numerosas obras sobre educação que ele publicou, folhetos sobre como educar e observações do fenômeno espírita. E isso é trazido na Revista Espírita de maio de 1869. Kardec tem como sua bandeira o lema trabalho, solidariedade e tolerância. E, no discurso pronunciado no seu túmulo, Camille Flammarion, que é o que às vezes a gente fala, repete por aí, né? Que ele foi simplesmente o que chamarei o bom senso encarnado. Seus escritos sobre a profissão de fé espírita racional, ele traz lá toda uma argumentação de por que é assim, porque é a razão que prevalece. Ele fala também das características e consequências religiosas das manifestações espíritas, porque aqui no Brasil é que o espiritismo tem esse cunho religioso tão forte. Nos outros países ele é mais filosofia e ciência do que religião.
Vai tratar sobre propriedades dos perispíritos, teoria da manifestação dos espíritos, clarividência, estudo na natureza do Cristo, materialismo, os problemas que nós precisamos esclarecer com relação ao nosso próprio comportamento. E aí ele traz liberdade, igualdade, fraternidade e questiona, né, tudo isso. Ele traz estudos sobre a música celeste. Ele tem vários subitens. A segunda parte, ele traz fatos de ordem pessoal. Um diário relatando a sua iniciação, como é que ele observou os fenômenos espíritas. Ele mostra o seu diálogo com o seu protetor e com o guia espiritual, que ele pergunta quem é, e ele diz: para ti chamar-me-ei a verdade, e todos os meses, por 1/4 de hora, 15 minutinhos, aqui estarei à sua disposição. Olha que honra! 15 minutos por mês para tirar dúvidas. 15 minutos. E aí ele escreve: compreendi logo a gravidade da tarefa que ia empreender e entrevi naqueles fenômenos a chave do problema, tão obscuro e tão controvertido, do passado e do futuro da humanidade, cuja solução vivi sempre a procurar. Era, enfim, uma revolução completa nas ideias e nas crenças do mundo. E aí tem um momento em que o Espírito Verdade fala com ele que ele já tinha a tiara espiritual. E aí ele pergunta assim: você é papa? Olha que inocência, né? E ele diz: não, essa tiara tem como objetivo e propósito autoridade moral e religiosa. Não é nada do mundo material, né? Mas é crédito que ele já angariou. Tinha lutas enormes, profundas, porque ele era massacrado pelos opositores e, ao mesmo tempo, ele tinha uma luta interna para a transformação pessoal. Não foi muito fácil. Revista Espírita ou Jornal de Estudos Psicológicos. Lançada em janeiro de 58, ela vai de 58 até 1869. Começa um ano após a primeira edição do Livro dos Espíritos e debate as ideias mais diferentes, mais interessantes. E ali ele vai consolidando a doutrina, porque ele publica os relatos, as manifestações, aquilo que as pessoas mandavam para ele em cartas, relatando o que aconteceu, o que viu, evocações na sociedade espírita. Então, essa revista espírita é um arsenal de material para estudo. Os artigos são curtos, não são muito longos, tá? Fiquem tranquilos. E a Revista Espírita de junho traz essa nota. Pareceu-nos de nosso dever consagrar aos trabalhos do mestre, sob o título de obras póstumas, algumas páginas que reservaria se permanecesse corporalmente entre nós. Então, é ali que ele diz que vai publicar, mas demora mais de 20 anos. Ele faz, na Revista Espírita, a construção metódica e sistemática do corpo doutrinário do Espiritismo. Estrutura o movimento espírita. Discute os temas polêmicos, mas bastante polêmicos, alguns até hoje. E traz, então, um vasto material de estudo. Pessoas, nós precisávamos, eu preciso pedir desculpa por tanta informação, mas nós precisávamos fazer esse passeio pelas obras para que
saibam que estas obras não têm nada de bicho de 7 cabeças. É para ser lida vagarosamente, estudada, refletida, para que nós possamos entender o que se passa conosco e com a humanidade. Trago aqui um Jesus e um Kardec perfeitamente irmanados, trabalhando para que essa doutrina consoladora seja norte em nossas vidas. E aí aqui eu trago uma bibliografia, desnecessário mostrar, porque são só as obras da codificação e os livros do curso básico do passado que eu utilizei para dar um norte para essa apresentação. Sobreviveram todos? Sim. Meu Deus! Meu Deus, que medo! Agora, vamos parar aqui. Pronto, voltei. Alguma questão? Marlene, Alguma você dúvida? citou de Herculano Pires? Não, Aham. quem foi? Herculano Pires? É. Foi um grande pensador, filósofo espírita do nosso século. Morreu, acho que nos Século anos 70. passado. Mas ele viveu muito, né? Ai, meu Deus, é do século passado. Eu não virei de 20 para 21. Do século 20, ele deve ter falecido, desencarnado nos anos 70, salvo alguma imprecisão. Mas escreveu muitas obras dentro da filosofia espírita, dentro da educação espírita. E no ano de 18, eu creio, foi o personagem que os alunos fizeram. Foi 18, Silvia? Você lembra disso? Lembra de Janeira? Deixa eu Herculano ver, Pires? Marlene. Ó, 2, 4... Não, eu acho que foi há uns 5 anos atrás. Nós Então, vamos outro ter 5 uma anos dia. aula. atrás, quanto dá? Nós vamos Mas ter uma isso. aula dos personagens espíritas e lá em novembro. E aí a gente vai trazer o Herculano também, que é um personagem bastante importante da história. Bastante importante, bastante. E eu estava no Aprendizes quando nós fizemos do Herculano, por isso que você está mencionando, Marlene. Então, isso tem 2, 4, de 5 a 6 anos atrás. Tá. Mas é isso. Tem uma vasta bibliografia, textos mais profundos, textos mais leves, textos questionáveis, tem de tudo. Tá? Obrigada. Mais alguém? E o Herculano Pires, Rita, ele tem a casa que ele viveu, que nós fomos lá, a neta dele é que mantém essa casa. É bem interessante. Foi um personagem e foi muito legal quando nós fizemos esse trabalho. E a filha dele faz palestras, né? Ela faz palestras Faz. Pelo mundo inteiro. Mais alguém? E ela foi na nossa aula, né? Na nossa apresentação. Não me lembro. Ela foi. Não me lembro. Nós fomos buscá-la. Mais alguém? Joana? Oi. Quer falar? Não. Para mim, eu vou aprendendo assim. É tão bom a gente ouvir de novo, relembra tanta coisa, né? Então, queridos, se ninguém mais tiver dúvidas, nós estamos no horário. A gente vai agradecendo, né? Então, a Marlene
por esse passeio tão ilustrativo, porque a doutrina espírita tem, se nós quisermos estudar todo dia, pelo menos meia hora, nós passaremos essa encarnação e mais algumas para entender com a profundidade necessária, né? Então, se a gente se propuser a ler pelo menos um pouco, todo dia um pouco, vai esclarecendo, tornando a nossa visão sobre essa doutrina espírita um pouco mais clara, né? Mais simplificada. Para a gente entender um pouquinho, precisa estudar mais um pouco. Ninguém mais tem nenhuma... Ninguém tem mais nenhuma dúvida? Aproveita que a Marlene está aí, ela é craque no entendimento. Estou tentando. Mas eu agradeço muito, porque cada vez que a gente monta uma aula desse tipo, nós temos que olhar tudo de novo e mais adiante. E, com isso, rever os nossos conceitos. E eu preciso aproveitar e falar para vocês, por favor, sábado à tarde, tem uma palestra no nosso grupo, né, de quinta-feira, do grupo de estudo de André Luiz, e eu gostaria de poder contar com a presença de vocês. O tema é a glândula pineal, tá? Muito obrigada mesmo. Então, eu vou repassar no grupo, já tinha passado, vou repassar no grupo, né? A gente, então, sábado às 16 horas, estão todos convidados, lógico, e pode repassar para os companheiros dos seus grupos de convivência, de vivência aí, e nós, então, vamos envolvendo a Silvia em muito amor e carinho para que ela faça o direcionamento das nossas vibrações, que será feita pela Roberta, e da nossa prece final, que será feita pela Joana. Então, agradecidos mais uma vez por tantos ensinamentos, por recordarmos esses livros maravilhosos, agradecendo a esse espírito maravilhoso que foi Kardec, que nos deu essas obras para que nós possamos estudar, esclarecer e possamos seguir o caminho do bem, dentro da moral, dentro da educação, dentro de tudo que for chegado ao Evangelho de Jesus. E nesse momento de amor, de luz, de paz, de serenidade, vamos envolver a Roberta, que fará as vibrações, e depois a Joana, que fará a prece final. Sejam bem-vindas, Roberta e Joana. Vibremos pelo nosso lar, imaginando Jesus entrando em nossa casa e derramando muita paz e muita luz sobre nós e nossos familiares. Saúde, amor e união pelos nossos vizinhos, amigos, colegas de trabalho e inimigos se os tivermos. Gratidão, luz, amor e união pela nossa casa de oração. Perseverança, saúde, paz e equilíbrio a todos os companheiros de trabalho para podermos continuar exercitando a caridade na seara do Mestre Jesus, pela implantação do Evangelho de Jesus em todos os lares. Que assim seja, graças a Deus. E assim, agradecidos pela oportunidade de tudo aquilo que aprendemos na noite de hoje, nós vamos agradecendo e encerrando esse nosso comprometimento com a oração que Jesus nos ensinou e dando por agradecido para que possamos estar reunidos na próxima semana no horário que nos foi confiado.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Graças a Deus, graças a Jesus, e obrigado por essa oportunidade. Graças a Deus. Vamos agradecendo a Marlene, que ela possa estar conosco em outras oportunidades. Muito obrigada, Marlene, que Deus te abençoe por todo o seu carinho e atenção conosco. Graças a Deus. Então, gente, vamos ver para a próxima aula? Quem gostaria de fazer o sinal verde? Eu faço, Edna.